Estamos começando mais um podcast. Olá, pessoal, começando mais um podcast Justiça em Ação e hoje um podcast muito especial. Estamos recebendo duas pessoas incríveis que têm movimentado o cenário, posso falar jurídico, um na seara criminal e o outro professor e tem movimentado a cultura no Brasil com vários eventos distribuídos aí pelo Brasil. Dr. Erivelton Lago, advogado criminalista. Prazer, honra e satisfação estar lhe recebendo aqui, mas antes eu quero iniciar com uma pessoa que não é daqui, mas de coração eu tenho certeza que já está se tornando maranhense, o nosso amigo Wagner, do Júri Épico. Wagner, é um prazer, uma honra e uma satisfação estar lhe recebendo aqui. Seja bem-vindo no Maranhão. Muito obrigado, Fidelix, muito obrigado, doutor Erivelton, por abrir, o espaço aqui na Justiça em Ação. E a gente vai enfrentando esse projeto que cresce, um projeto acadêmico, jurídico, interdisciplinar, que leva o Tribunal do Júri para vários lugares. Então, é uma alegria, Fidelix? A gente está aqui no Maranhão. É uma terra que eu digo que já me naturalizei também. Eu tenho facilidade de me naturalizar. Chegar aqui tem uma semana, mas uma semana muito intensa de visitar um centro maravilhoso histórico que vocês têm, de encontrar as lendas do Maranhão. Fiquei muito encantado com tudo aquilo que vi, tudo aquilo que eu vi. A oportunidade de conviver com o Dr. Erivelton, como eu já havia dito anteriormente, é uma grande referência para o Tribunal do Júri. Quando a gente pensa em Tribunal do Júri, a gente tem Erivelton como um referencial. Quase 900 júris. Não, então assim, traz uma bagagem, traz uma firmeza. E ontem, quando eu conversava, vou fazer um evento cultural jurídico, Tribunal do Júri, e um jovem me dizia, mas Dr. Erivelton vai estar lá? E aí eu já até puxei o assunto durante o almoço, não tinha dito ele. Sim. E ele disse, não, Dr. Erivelton, se for precisar, até Búzio joga, ele consegue captar o jurado e trazer conexão e trazer essa atenção. Então a gente está lidando com uma pessoa que tem uma experiência, que tem uma carreira sólida, edificada, firme, que é uma referência para todo o Brasil, Então assim, é muito bom para a gente poder fazer o Júri Épico aqui em São Luís do Maranhão, tendo Fidelix conosco, tendo o nosso caro Erivelton, também a filha, a Luana, que vai estar conosco. Isso. E a OAB, já externo, a satisfação também pelo acolhimento do Caio, o Caio que nos recebeu tão bem hoje, nos levou, almoçamos juntos e teve uma receptividade. A gente conhece vários presidentes de OAB e um dos que eu acredito que nos recebeu de forma mais calorosa foi o Caio. Então, externo a gratidão. E a gente vai estar aqui, Fidelix, para um evento que vai surpreender. Sim. É um evento que vai ficar marcado na história do povo de São Luís do Maranhão, o povo do Maranhão como um todo. Mas eu quero adentrar no evento daqui a pouco. Promete fortes emoções processuais, acadêmicas, literárias. Eu vou querer conhecer o Júri Épico e os seus personagens. Não só o do Maranhão, mas o que tu tens ofertado ao Brasil, por onde tu tens passado. Mas antes disso, eu queria receber um advogado criminalista que já está aí. E eu soube que o criminal está na vida dele há muito tempo, desde aos 21 anos. Eu também vou querer saber dessa história. Doutor Erivelton Lago, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no nosso humilde podcast e dizer que realmente eu estou muito honrado de estar aqui com o senhor. Não, o prazer é meu de estar aqui com você. Você sempre faz um trabalho maravilhoso pela Justiça em Ação com a Fidelix Neto. Você aqui muda até a fisionomia, você é outra pessoa aqui. Quer dizer, o teu astral aqui é outro. Eu acho que ela complementa a sua advocacia. Quero te parabenizar por isso, por estar fazendo esse outro lado que você gosta de advogar, mas você se diverte com isso aqui. Então, assim, é um prazer, não só de estar aqui, mas ver que você aqui é outra pessoa. Você faz algo que você gosta. E trazendo a gente bater papo aqui com o meu colega Anderson, que descobriu que São Luís é uma cidade rica. Sim. Descobriu? Descobriu. E mais. Eu estou vendo umas coisas aí que eu estou achando assim um absurdo. Só fala da pobreza do Maranhão, cara. Só falam da pobreza. Parece que não vai aparecer alguém para dizer que o Maranhão tem riqueza. Então, se ele descobriu a riqueza do Maranhão, é porque ele já veio com a cabeça... Ele vai ter que falar... Do que a mídia, de repente, apresenta. A miséria daqui, ela tá também, já estão exagerando. E outra, eu não acredito, Fidelis, eu não acredito
que fala mal do seu próprio estado, dizer que aqui é o mais baixo IDH e que aqui a pobreza é extrema. Eu não sei como é que alguém que é maranhense começa a reproduzir uma história dessa e deixar o seu turismo jogado, porque nós temos turismo aqui. Agora, você ficar dizendo para o resto do país que é o mais pobre dos estados, e eu moro aqui, eu conheço nossas cidades. Se você for andar nos 217 municípios que nós temos, você vai encontrar algo de riqueza em todos eles. Como você vai encontrar pobreza em qualquer estado do país. Sim. Agora, se você quiser catar só o que é ruim, só pobreza, só miséria, achar que os piores políticos são os do Maranhão. Nunca, isso não existe. Se são piores, eles são piores em qualquer estado. Então, acho que está na hora, e aí eu quero te agradecer por você dizer para mim, Erivelto, pá, que pobreza é essa que estão falando do Maranhão? Não faz sentido. E é importante só falar isso porque o podcast vai para o mundo todo. Então, o Brasil todo vai assistir isso aqui. Você tem muita riqueza aqui. Sim. E não adianta ficar dizendo que você tem que mostrar, que é para melhorar. Não melhora se mostrar miséria, não melhora. O que melhora é você trabalhar. O que melhora é você procurar o que está bom e crescer mais ainda. O que melhora é escolher bons políticos, mas em qualquer cidade desse país. Então, o Maranhão não é essa pobreza de morrer que todos falam. Não interessa o que estão contando por aí. Eu moro aqui. Eu estava até outro dia. A gente vai para São Paulo, só para cortando. Vou para São Paulo, Minas Gerais, quando eu vou para a confraria. Sim. Aí eu digo para os caras lá que, rapaz, aqui tem muita comida barata. Agora, tu queres comer caro? Não tem problema nenhum, vai, come caro. Mas se você quer comer barato, vai para os bairros de periferia. Tu come de R$15, de R$12, de R$20. Mas tu pode também pegar uma carne de sol de R$300. Isso. Tu vai escolher. Sim. Nosso almoço hoje foi caro. Foi lá na Mama. No ar-condicionado. Sensacional, muito bom. Copos de cristais. 2 pares de talheres, muita coisa de rico mesmo. Sim. Mas se eu quisesse comer a 18, a 17, a 20, a gente comer na rodoviária Mocotó. Também, com zidão, com machixe, com quiabo. Que é sensacional. Não tem nenhum problema. Nenhum. Agora o cara quer escolher os restaurantes mais caros e quer sair daqui dizendo, rapaz, o custo de vida de lá, vai na feira do João Paulo, dia de sexta, sábado e domingo, e você vai comer barato lá. Na feira do Anjo da Guarda, você vai ter comida barata. Até aqui, no Afialho. Aqui no Afialho tem uns restaurantes que você come com R$15. E que são deliciosos. Deliciosos. Carne, e tem CPF, que é carne, peixe e frango. Muito bom. Eu te cortei. Não, sensacional. Doutor Erivelto, estou radiante porque nós estamos aqui com o Wagner, o senhor como anfitrião também, presidente de uma das comissões que eu acredito ser mais importantes, que é a comissão que acolhe o advogado em um momento bem crítico. Isso, a palavra é essa aí, eu gostei, você fala assim, acolher. Acolhe o advogado. Acolhe o advogado num momento bem crítico, aquele momento bem pesado, que ele está precisando de ajuda. Agora imagina, advogado que defende precisando de defesa. Né? Então o senhor está nessa comissão, presidente da comissão de prerrogativas da nossa OAB, e estamos como anfitriões recebendo o Wagner. Wagner, você está com um grande evento rodando o Brasil todo. Eu queria entender como que esse evento, o Júri Épico, ele surgiu na sua vida, se foi um sonho que Deus lhe deu, se foi um anseio por ter passado em algum local e ter visto um cenário parecido, um evento parecido, participou de algum júri que te impactou, de repente tu quis transformar isso em cultura. Como surgiu o Júri Épico? Então, desde muito cedo, eu cresci no ambiente do Tribunal do Júri, de certa forma. Meu avô é promotor de justiça. Então, sempre se fala, sou natural de uma cidade chamada Arco Verde, em Pernambuco. Sim. E lá em Arco Verde, a gente tinha... Luciano Pacheco é de lá. Luciano Pacheco de Arco Verde. E meu avô é Dr. Lídio, o nome dele é Dr. Lídio da Silva. Inclusive, eu só trato meu avô de doutor. Uma vez eu chamei ele de vô, ele, vô não,
Doutor. E aí, assim, um contexto de época... meu avô, eu digo que ele é hegeliano na filosofia. Eu também gosto de ser chamado de doutor, não sei por ti. E o que significa, né? Agora, é um tanto... Pro neto, né? Eu acho um tanto exacerbado. Mas vô, eu acho que o título de vô supera o doutor. Tu acha? Velton, é honra você poder escutar do seu neto. Vô, eu acho bonito. É o afeto de um neto. Até porque doutor passa. Doutor pode ser qualquer outro, mas o vô, não. O vô, eu entender se chamar de pai, de vô, é um título muito mais humano e muito... Enfim, meu avô ele não me deixava chamar de vô, né? Doutor. Enfim. Doutor vô. Não, nunca chamei de vô. Era só doutor. Opa, doutor Lídio. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Mesmo? Ele é um homem um tanto difícil. Eu desejo muito bem a ele. Tá com seus 90 e tantos anos. Tá vivo? Tá. Hoje a aba é mais antiga do estado. Mas, voltando, então eu cresci no tribunal do júri, de certa forma, com a influência do meu avô. E fui exercer, né, a advocacia, cursei direito e me tornei professor muito cedo. Iniciei a carreira enquanto professor. E foi uma experiência que foi consolidada no ano de 2019, a criação do Júri Épico. O Júri Épico, eu fui fazer... tive uma conversa com o promotor de justiça, Dr. Fernando Della Lata, promotor do Ministério Público de Pernambuco. Ele é mineiro. E na conversa com o Dr. Fernando, eu disse, Dr. Fernando, me veio um insight de nós fazermos um tribunal do júri. Eu assumi uma disciplina, eu sou civilista, por vocação, sou civilista. Fiz minha OAB em Direito Civil. Só que, durante a faculdade, a gente casa com Direito Penal. Eu gosto muito de Direito Penal, processo penal, mas para minha atuação, eu fui pro civil, né? E hoje eu volto atrás, estou atuando no júri também. Comecei agora a atuar no júri, ainda estou nos meus primeiros passos, mas o júri é uma experiência inebriante. Eu gosto de dar essa palavra, ela lhe extasia. Quando você coloca a beca e que você vai para uma tribuna, ela tem, meio que viciante. Ela traz uma dopamina. O júri traz dopamina. Na verdade, o cara fica atuado, baixa um espírito. E você é capaz de... Imagina o evangelho fazendo júri, né? Baixar o espírito do evangelho. Não, e vai lá. Hoje a gente vê júris que são possíveis até psicografia, dentro do Tribunal do Júri. Já tem isso. Então, em 2019, eu e esse promotor, nós sonhamos em realizar o primeiro júri épico. Ele disse, vamos fazer, só que quem vai ser o réu? E eu fiquei pensando, eu digo, não, eu preciso pensar um réu. Eu fui fazer um exame oftalmológico. Veja, quando eu fui fazer o exame oftalmológico, eu vi uma lente de contato branca lá no balcão. E quando eu olhei essa lente, eu digo, rapaz, essa lente, se eu coloco no olho, ela vai trazer meu olho fechado. Dá pra fazer a lente de lampião. E foi aí que eu tive o estalo, que o primeiro júri épico ia ser de lampião. Parece besteira, mas foi por conta de um aspecto da cena, da maquiagem, que eu decidi fazer o primeiro júri épico do lampião. E a gente conseguiu vender mais de 1.000 ingressos em 7 minutos. A produção do Fantástico ficou sabendo, tem vídeo no Fantástico, a gente virou um grande evento, né, nível nacional, e desde então a gente fez novamente 2020 o julgamento do João Grilo, né, que é um personagem da literatura armorial, trazido por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele funda esse movimento, né, o movimento armorial, que é um movimento de literatura, de pintura e de estilo. Na cidade de São José do Belmonte tem um castelo armorial, que é todo pensado, Erivelto, na vivência e no olhar do Ariano Suassuna. É uma coisa que é incrível enquanto espaço cênico, espaço cultural. E o estilo do J. Borges, da xilogravura. A pintura de xilogravura é um movimento muito forte na Paraíba, Pernambuco. Inclusive, eu gosto de fazer um adendo que aqui em São Luís eu me sinto muito no norte. Embora você seja no Nordeste, né, eu me sinto muito norte aqui. Amo a cultura nortista. Eu sempre estou na realidade do Pará, do Amazonas. Sempre me identifico muito com todo o movimento do Sírio em Belém, com o movimento do Festival de Parintins no Amazonas. Mas aqui eu senti muito essa linha, essa semelhança com a cultura do Norte, né? Enfim, fizemos o João Grilo, depois nós seguimos para o Cabeleira, que foi o primeiro cangaceiro da história, 200 anos, quase 200 anos antes do Lampião. Depois nós fizemos um júri épico que foi bem polêmico, que foi o júri épico do Padim Patsício. A gente
fez história com o julgamento. Esse aí que o Dani Salles pediu absolvição. Nesse daí. Rapaz, isso é meio... Porque assim, doutor Ivelto, o que o Wagner está trazendo para a gente é um formato bem interessante, que mistura algo que é bem tenso, que é bem encorpado, com a cultura, com a parte linda do Brasil que nós temos. Imagina um júri com Padre Cícero. Olha só. Imagina um júri com, já antecipando aqui no Maranhão, com uma grande personagem aqui do Maranhão que nós teremos e vamos falar sobre isso. Como é que o senhor vê o júri épico com essa proposta muito impactante, não só para a região, como para o Brasil? Eu acho que valoriza a oralidade, a arte, mas a arte dentro do direito. Porque, vejamos, é num teatro ou num auditório grande, é transmitido ao vivo pelo YouTube, né? Então tem uma pujança, tem um punch meio diferente. O direito, cara tem que ser bom. O direito, na verdade, é uma ciência, né? Um conjunto de normas. Mas a advocacia, o exercer no plenário, tem a ver com arte. O júri épico traz a cor da arte, a modelagem, o movimento, né? Como cada ator, cada advogado, cada promotor se expressa. Eu até achava que os resultados tinham que ser tais e quais, já acertados. Como é que faz? Como é que eu vou conversar com as testemunhas? Eu vou ouvir as testemunhas de defesa e de acusação, mas eu já tenho as perguntas, né? Eu já tenho, porque no júri real, eu não sei bem ainda o que eu vou perguntar. Às vezes eu elaboro perguntas que não faço. Então, como é que no júri épico eu faço? Eu já levo... Se tem um roteiro, é determinado algo. E se essas perguntas não forem aquelas que eu creio, e já tenho quase certeza disso, que eu vou ser a advogada de Dona Ana. Quem é Dona Ana? Dona Ana é a Ana Jansen. A Ana Jansen vai ser julgada aqui? Dona Ana. Então vamos fazer o seguinte, eu queria pedir para o Vinícius, meu irmão Vinícius, que colocasse o vídeo do júri épico para que nós pudéssemos adentrar na característica, na individualidade do que é o júri épico. Eu queria que o Vinícius colocasse na tela aí. A chamada do júri épico. Vamos entender o que é o júri épico. Coloca aí na tela. Vamos lá. Depois do julgamento de Lampião e João Grilo, chegou a vez do Padre Cícero, o grande líder do Sertão da Fé, que se envolveu em tramas políticas e jogos de poder. A quarta edição do Júri Épico acontece nos dias 27 e 28 de outubro. Venha fazer parte de uma verdadeira experiência na área do direito, a partir da simulação do Tribunal do Júri. Júri Épico 2023. Porque se não for para ser épico, a gente nem faz. Apoio cultural de Grande Rio. E aí, Wagner, o júri épico chega no Maranhão, chega em São Luís e traz o julgamento de quem? Então, depois de todo esse processo, a gente passa por Lampião, João Grilo, Cabeleira, Padre Cícero, depois a gente vai para Alagoas, faz presente o Curisco, agora a gente vai fazer o Cangaceiro Gato, que invade a cidade de Piranhas, depois a gente vai para Goiás, né? A gente vai fazer o Anhanguera, depois Manaus, a gente tá em turnê pelo Brasil e a gente em novembro estará aqui em São Luís do Maranhão com o julgamento da Ana Jansen. Confirmado? Confirmado. A data nos dias 21 e 22 de novembro aqui em São Luís. No Multicenter Sebrae, a gente já pode divulgar o espaço também. Parceria com a Luz da Caverna do nosso amigo Erivelto, com a OAB. Grandes parceiros, a gente está fechando, Fidelis. A comissão do Tribunal do Júri. Sim, Nós estaremos juntos num evento que vai reunir os maiores criminalistas do país aqui em São Luís. Um evento que vai apresentar a história do Maranhão. Estou preparando figurinos belíssimos, um cenário
que vai remeter ao centro de São Luís, embora a gente não esteja num lugar tão histórico como seria no Teatro Arthur Azevedo, que é um teatro que é histórico, acho que o segundo maior, o segundo mais antigo do país. Nós não vamos poder fazer por uma questão de logística e também da quantidade de pessoas, uma limitação física do espaço. A gente vai precisar ir para um lugar maior, que vai ser o Multicenter Sebrae. E lá, nesse espaço que é moderno, arrojado, um espaço confortável, climatizado. Nesse espaço grandioso, nós estaremos trazendo o saudosismo, a nostalgia do centro de São Luís, que é maravilhoso. Através do cenário, tá falando. Cenário. Nós vamos construir um cenário que vai remeter, quando as pessoas entrarem no auditório, elas vão sentir que entraram no centro de São Luís. Então, a gente quer trazer presente toda a lendária, todo imaginário da Ana Jansen. Né? Vai ter azulejo português, viu? Todo o cenário vai ser com azulejo. Vai ser uma logística, como é que a gente vai fazer, né? A Erivelto aqui vai conseguir os patrocinadores. Mas assim, a gente vai... Tem muita gente rica. E volto para essa fala, né? Eu acho que... Grandes comerciantes. Quando se fala em Maranhão, é uma fala... Eu fico arretado, fico muito chateado quando vendem o Nordeste de forma geral. Sim. Como miséria, como seca. Ontem, até assisti no jornal ontem, foi uma matéria especial no Jornal Nacional, falando, né? Aí eles fizeram uma transmissão direto de Salvador. Aí na matéria, vocês viram o Jornal Nacional ontem, aí disseram, e agora nós vamos dar início a partir do Nordeste. Sempre que começa uma matéria sobre Nordeste, a primeira cena é chão rachado e seca. É complicado. Só tem seca aqui. O Nordeste, ele é visto de forma generalizada pelo resto dos outros, todos os outros estados, todas as outras regiões, só remetem ao Nordeste seca, terra seca, chão batido. E aí é um olhar que vai endossando e reforçando esse estereótipo do Nordeste. Com lata... A gente mora aqui, a gente conhece. O nordestino com a lata d'água na cabeça, o nordestino. E eu não aceito, olha, Um povo sofrido, miserável. Sabe quantos rios passam dentro da capital do Piauí? Não. 2 rios imensos dentro de Mas calma aí, doutor Ivelo. Mas onde tem seca não tem rio, como é que é isso? Eu não sei. Eu só sei que passo dentro da capital 2 rios. Se passa por cima, vai morrer. Aqui não é um rio, mas passa da capital. Posso dizer isso. Dentro da capital, dizem que é a mais quente do mundo. 2 rios lá dentro. E bastante água, que deságua ali no delta, né? Sim. Aí se você cair aqui para a Baixada, aqui de Viana, por exemplo, aqui, dos lados. Dos campos alagados. Dos lagos. Bacabal, Mearim, que passa São Luís Gonzaga, passa em Pedreiras, e vem baixando aqui, Bacabal, Vitória do Mearim, Arari, todo tempo com água e muito peixe. Agora, mas eu não gosto de peixe. Tu não gosta de peixe. Então, o cara não quer comer peixe. A fartura. Entendeu? E na beira dos rios, na beirada ali, muitas cidades produzem milho, produzem arroz. Agora, claro, a gente tem que ver o que aconteceu, na verdade. É que, de repente, o Maranhão é o grande produtor de soja. Aí, para mandar para onde? Aí, então, vamos mostrar, então, a riqueza da soja. Agora, dizer que a gente é todo o tempo lascado não faz mais sentido. Isso é uma visão do Nordeste e é uma visão que se endossa também em relação ao próprio Nordeste, que os outros lugares do Nordeste não conhecem o Maranhão. Ô Wagner, a importância... Um monte de nordestino diz, realmente a gente vive lá numa miséria muito grande por causa dos políticos. Aí, quer dizer, os caras pensam que político é só o cara que se candidata, o que vota e que é cabo eleitoral, que às vezes pede dinheiro para trabalhar, ele acha que também não é político. O cara é cabo eleitoral. Olha, tem aqui 50 pessoas para você. Essas pessoas já devem pensar também politicamente. Alguém precisa dizer para as pessoas que quem faz a história são as pessoas. Você não pode ficar todo tempo. Rapaz, são os políticos. E quem são os políticos? São pessoas. São pessoas aí. Quer dizer, tudo é político, tudo no seu título. Não, meu amigo, então faça. Agora, então, procure ver onde é que tem riqueza. Se aqui, por exemplo, nós estamos aqui com uma semana chovendo direto. Você está vendo que podia nem sair. Sim. E aqui é sede a todo tempo. Sim. Aí tu vê, o Ceará é rico. O Piauí é rico. Mas é o mais pobre. Então vamos ver quanto é que está ganhando o mais pobre. Eu queria até pontuar que teve um político aí, coach político, enfim, parece que vende mais, né? Vende o mais, Marçal, ele sobrevoou os Lençóis maranhenses
E ele olhou lá do avião dele para baixo e disse assim, ué, Não é tudo seu. que é isso aqui? Aí o piloto falou, ó, Lençóis Maranhenses. Ele volta que eu quero conhecer. E ficou maravilhado. E como ele, muitas pessoas, acho que se não 100%, mas a maioria, quando chegam no Nordeste, eles ficam maravilhados. Eu achei engraçado, Fidelis. E aí eu não quero falar da política em si, porque não é esse assunto nosso. Mas podemos falar, vamos falar. Política. Mas eu vi a gente dizer assim, eu nunca mais vou no Nordeste. Assim como se o cara do Sul que viesse para cá, ou para passear em Recife, passear em Fortaleza, passear em Maceió, passear em Salvador, e estivesse fazendo favor para o Nordeste. Eu não vou mais lá, por isso e por causa daquilo, nunca mais vão me ver. E a gente aqui, olha aí, o cara não vem mais, não vem. Doutor Erivelto, comeu um caranguejo, comeu um camarão fresco, porque nós fomos em São Paulo, da última vez, rodamos atrás de camarão, foi complicado achar, acho que agora em alguns meses. E aqui é todo tempo, a todo momento, fartura, muita coisa legal. O Wagner fazendo uma pesquisa de campo, que é importante para esse evento que vai acontecer do Júri Épico. Ele conheceu lugares incríveis de muita fartura. Ele esteve em locais simples e locais sofisticados. Quer comer barato? Eu faço questão quando eu vou para uma cidade não fazer o que os outros fazem. Eu gosto de conhecer a periferia. Convidei Erivelto, eu quero ir num ensaio de boi. Sim. E eu disse, eu vou nesse ensaio. E a Erivelto, não, eu vou. Se vai gostar ou não é outra história, mas vai. Eu quero beber, não do lugar que beber da fonte, que não necessariamente os turistas vão. Não é a rota turística, tu quer conhecer o lugar. Eu quero conhecer a periferia, eu quero ficar no hostel, eu vou pro hotel chique. Eu vou no hotel melhor, sim, mas eu vou para outro hotel mediano. Eu vou até no hostel, sim, que é bom também. Sim. Porque é uma oportunidade de conhecer diversas realidades diferentes. Desde de igrejas, museus, até cemitério. Eu gosto de ir no cemitério, eu tenho um prazer de ir no cemitério. Veja, que parece até assustador o que eu estou dizendo. Mas é porque você conhece quem são as principais famílias da cidade. Pelos maiores túmulos, os túmulos centrais. Olha a visão diferenciada. Você vai na cidade, eu conheço, essa família. Aqui o túmulo do Sarney. Aqui o túmulo do Sarney. O túmulo de tal família. O túmulo da Jansen, no caso, eu fui procurar na igreja de Santo Antônio, né, o cemitério onde sairia a carruagem de Ana Jansen, né, no centro, de acordo com a lenda. Então, assim, fui aqui em São Luís, em muitos lugares que me surpreenderam muito positivamente. Eu saio daqui, eu tô voltando. Nós vamos hoje no Bar do Léo. Não fui ainda. O Bar do Nelson. Olha, valendo se alguém foi, reggae. Eu recomendo o Bar do Nelson. Minha gente, olha, quem puder vir a São Luís, vá no Bar do Nelson. Que é uma experiência, olha, eu ri tanto. Cultural. É uma experiência cultural. Aqui tem o Museu do Reggae. E eu nem sabia, né? Aqui tem um cenário muito forte também. Você vai comer hoje à noite tripinha. Aí, vamos lá no Bar do Léo. Você vai tripinha? Gosto. Tripinha de porco, bem torradinha. Vinícius, divide a tela com esse banner para que a gente possa explicar um pouquinho sobre essa situação daqui. Nós temos aí o banner o julgamento de Ana Jansen. Júri Épico, dias 21 e 22 de novembro, aqui em São Luís do Maranhão, no Multicenter Sebrae. E aí, Wagner, você colocou Dona Ana, que todos nós conhecemos, com uma carruagem de fogo e 2 cavalos sem cabeça. Essa imagem ela é bem expressiva. Tu tem certeza que tu vai colocar a Ana Jansen no banco dos réus? Essa imagem, a foto da Ana Jansen, ela não é de IA. Né? Eu estava dizendo que hoje em tudo é IA. Sim. IA. É questão minha. Enquanto muitos optam pelo IA, eu poderia pegar uma imagem dela e fazer na IA, mas eu prefiro fazer desenhada à mão. E aí tem um artista que trabalha comigo chamado Ronald Guimarães. E aí eu pedi para ele desenhar essa Ana Jansen. Ela não é feita de inteligência artificial, ela é feita manualmente. Né? Então a gente utiliza essa imagem que foi desenhada à mão para usar como card, né, da imagem. Depois teve o processo de edição com o Wilson, que é design, que trabalha comigo. E lá se colocou essa carruagem. A gente traz presente Dona Ana, que vai surpreender. A atriz que vai ser Dona Ana. O corpo cênico, o cenário. Dona Ana, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela é uma mulher que aqui ela fez história, né? A Companhia Hídrica do Maranhão é fundada por Ana Jansen. Ela faz
ela cuida inicialmente da toda a questão de distribuição de água aqui em São Luís. Ela funda um partido político, que é o Partido dos Bem-te-Vis, não diretamente, porque a mulher não podia votar nem ser votada. Então, a Ana Jansen, ela é uma mulher que está à frente do seu tempo, uma mulher que ela é uma divisora de águas, uma mulher que não se dobrou diante de interesses de poderosos, né? Uma mulher que é vista de forma muito negativa por muitos também, né? Trazendo críticas sociais por ela ter tido escravizados. E por incrível que pareça, todo sobrenome Jansen aqui vive bem. Então ela deve dar até sorte. O cara é Jansen, ele já não tá... Aqui tem o Lago da Jansen. Agora, olha só. O Wagner, doutor Erivelto, está trazendo a Ana Jansen e eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas o Maranhão meio que condenou a Ana Jansen a essa imagem que nós estamos vendo. O Maranhão meio que condenou, porque a imagem que eu tenho da Ana Jansen é aquela pessoa que a turma me apresentou quando eu era criança, lá atrás. Olha, cuidado que a Ana Jansen vai passar aqui e vai, né, com a carruagem de fogo e tudo. O Wagner me apresenta a Ana Jansen sendo uma pessoa à frente do tempo dela. E eu lhe faço uma pergunta. Será, e eu soube que o senhor tem uma escalação especial para o senhor nesse júri, será que por nós termos uma mulher à frente do seu tempo, essa mulher não foi transformada até em fantasma? Porque se hoje é difícil, é complicado nós termos mulheres à frente do nosso tempo pelo preconceito, que ainda infelizmente existe o machismo, imagina naquele tempo. Então será que de repente o Maranhão não satanizou a Ana Jansen por ela ser à frente do tempo dela, e já fazendo aqui a de advogado de defesa? O que o senhor acha quanto a isso? Sim, eu acho que ela foi usada também pela política, né? Ela se envolveu em política. Se você se envolve numa com época que um poder, imagina, uma mulher naquele tempo envolvida em política. Ninguém alisa ninguém em política no poder, em época nenhuma. Então, claro, a única forma de tirá-la do poder ou da política, pelo menos, entre aspas, era falar mal, né? Satanizar. E se era uma mulher avançada, que até hoje, nos dias de hoje, a mulher que se sobressai a falar algo além daquilo que seria normal falar, ela já é satanizada. Machismo, ele continua. Patriarcado, continua. Agora, imagina uma mulher lá em tempos remotos, agindo como ela agia, tendo poder, tendo dinheiro, mandando, em homens, inclusive. É claro que não poderia dar outra coisa, não ser se transformar, inclusive, em fantasma. Eu acho que existe muita calúnia. Muita calúnia. É imputado muita coisa. Mas eu acho também o que vende mais também, a calúnia vende bem. O fantasma vende bem. Carruagem de fogo vende bem. Rapaz, você é menina, uma carruagem de fogo. Mas, na verdade, ela foi apenas uma mulher à frente do tempo. Eu não tenho absoluta... Ela teve escravizados. Hoje não se fala escravo, né? Mas escravizado. Sim. Ela teve muitos escravizados, mas não diferente de tantos outros homens que também tinham. Nessa aí, tem uma história, o Anderson, eu quero que você trabalhe na acusação. Um assistente de acusação. Você, inclusive, queria lhe propor isso. Dizia, rapaz, não, eu queria fazer a defesa. Eu queria trabalhar na defesa, porque, na verdade, eu sei trabalhar. Eu já trabalhei muito assistente de acusação, em alguns casos, mas, assim, as razões pelas quais ele queria que eu fosse acusador, não sei nem se ele vai querer falar ou antecipar, eu não achei corretas, entendeu? No meu ponto de vista. Eu acho que eu posso, até porque advogado não tem cor. Qualquer advogado que acha que ele é negro, ou que ele é branco, ou que ele é índio, ou que ele é mulher, não vai dar certo. Porque ninguém vai preservar a tua honra, preservar teu estilo de trabalhar, só porque tu é um pretinho. Vai ficar, rapaz, olha, cuidado, coitado. Não. Mas aí é polêmica, porque a gente sabe que tem muita gente que não pensa assim. Mas aí que levanta a bandeira, que eu quero ser. Mas o problema é pessoal. O advogado tem que pensar isso também. Porque é a pele dele que está em jogo. É a dor nele que está em jogo. Ele escolheu uma profissão conservadora.
Então, ele não pode estar sendo advogado ali e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou advogado e represento aqui neste júri os negros. Não funciona. Porque eu posso, inclusive, estar acusando o negro, eu posso estar defendendo o negro, eu posso estar defendendo um branco. Por quê? Não é a minha cor que está ali, não é o meu passado de África, de escravidão, de zumbi, que está ali. Essa opção de ser advogado, ela é, de um certo modo, muito complexa. É uma opção que você tem que pensar. Você vai ser mesmo advogado? Então, meu amigo, esqueça a sua cor. Porque um promotor ou uma promotora que no ato de acusar, tratar você como um pretinho a mais, tratar você com preconceito e você levar isso em consideração, você não está sendo advogado. Essa é a diferença, esse é o grande lance para ser advogado. Não é como ser médico, não é como ser pescador, não é como ser pedreiro. Como advogado, tudo muda. Não é a mesma coisa das outras profissões. Mas o senhor sabe que a Ana Jansen, ela tem a fama aqui no Maranhão. Tô nem aí para isso. Isso é que eu disse para Anderson. Eu não estou preocupado com essa de pisar em negro. Idi Amin Dada fazia isso com um monte de branco lá em Uganda. Idi Amin Dada era um negro ditador de Uganda, e que ele só aceitava ser carregado por alemães, italianos, ingleses, brancos e loiros, que ele gostava disso. E qual é o problema? Nenhum. Era o poder. O poder. Então o senhor defende Ana Jansen como na banca de defesa? Eu vou fazer a defesa dela tranquilo, estou tranquilo. E vou convidar a Luana para vir comigo. Eu não vou botar a Luana na acusação. Que não adianta aí Anderson dizer assim, Erivelto, eu quero que você fique de um lado, do lado do outro. Não, ela vai ter que ir comigo. Ou perder comigo ou ganhar comigo. Wagner, eu tenho que jogar essa bola para ti. Eu tenho que jogar essa bola para ti. Porque nós temos aqui, claro, o doutor Erivelto, pelo lastro de experiência o diretor, que ele tem. Eu sei que ele é o diretor. Ele é o criador do júri épico. Sim. Eu sei disso. Sim. Ele conduz 90% de tudo do júri épico. Sim. Mas ele precisa deixar uma margem para os advogados. Eu discuti isso aí com ele. E eu quero jogar para ele o seguinte, essa história, porque assim, você sabe da história de Ana Jansen, quem representa Ana Jansen para o Maranhão, até hoje, quando nasce uma criancinha, o pai diz, olha, cuidado que lá no bairro da Liberdade, meu pai dizia para mim, tu ouviu aquela história ontem à noite? E eu nem tinha ouvido e nem tinha acontecido. Foi Ana Jansen que passou, ela estava atrás de... Doutor Fidelis. Eu quero perguntar para ti. Doutor Fidelis, você pode perguntar pelo senhor quiser. Pode perguntar, mas eu quero lhe dizer para o senhor que o senhor foi tirado da Liberdade, não foi? Foi. Tô nem aí para isso, eu fui tirado no bairro da Areia. Então eu não podia ouvir essa história. Eu fui tirado no bairro da Areia. Você conhece o bairro da Areia? Sim. Se você precisa saber o que é um bairro. Hoje está bacana. Como a Liberdade também mudou muito, né? Mas eu vivi ali dentro também. Sim. Mas assim, eu sou também menino de periferia. Sim. Algumas histórias. Nossa, a história é incrível. Elas vão passando. Virou mito. Né? Vira fantasia. Sim. Entendeu? Então eu não vou me apegar a essas histórias. E outra coisa. É isso que eu quero dizer. Eu vou lhe atrapalhar de novo. O senhor é totalmente desbloqueado. Não tenho problema com isso. Minha mãe era negra. Sim. Mas ela tinha umas condutas assim, um pouco além da conta, minha mãe. Era uma mulher também à frente do seu tempo. E não era uma Ana Jansen. Aí eu comecei a ver, quando a gente aqui, mamãe era durona. Mamãe era respeitada pelo modo de ela ser. Era uma pessoa assim que, pobre, analfabeta, mas as pessoas tinham respeito. Mamãe sempre ficava assim, filho de Dona Edina. Filho de Dona Nedina. Ah, tá. Como é que tá tua mãe? Assim, eu não sabia que máscara era essa mamãe. E às vezes, a mamãe ia pescar, a mãe, mesmo de vestido, ela amarrava assim por fora, uma cordinha e botava a faca bem aqui. Uma faquinha. Pra tia mãe, não, essa tia, porque qualquer coisa acontecer a ti, minha filha, eu tô armado. Aí tinha desse tamanho assim, para mamãe. E eu com medo. Aí, mamãe, se tiver onça, tia, a gente não vai matar essa onça. Eu achei que ela estava só tentando ali tirar meu medo. Mas era uma mulher muito à frente do seu tempo, postura. As pessoas respeitavam a minha mãe de uma maneira que eu... Então, cada um tem o dom Então, essa visão, respeitado. Esse desbloqueio vem da sua mãe. Com certeza. Eu não quero nem saber a cor de Ana Jansen. Ela era Ana Jansen. Mas eu sei a cor da minha mãe.
ela não era da cor de Ana Jansen, mas uma mulher muito avançada. Então eu não posso ficar, não, Ana Jansen, eu estou zangado com a Ana Jansen, ela maltratou negros. O Idi Amin também. E, aliás, a África inteira. A própria África vendeu seus negros. Então, é claro, aí vem uma contradição, mas mesmo assim eu sou a favor das cotas raciais. Mesmo assim eu acho que nós temos que ter nossas cotas. Mesmo assim eu acho que nós devemos estudar. Mesmo assim eu acho que devem dar mais espaço para a gente na escola pública, com cota e tudo. Agora, ficar choramingando nos cantos, não. Eu sou um ativista dentro da minha profissão. Mas eu faço qualquer negócio para facilitar a vida de um negro quando eu estou defendendo ele. Qualquer coisa que eu puder fazer, qualquer estratégia, qualquer retórica, qualquer pensamento positivo que eu possa mostrar e combinar com ele como é que vai ser a defesa dele, porque é ali que eu estou, o ativista prático. Eu não sou um teórico sobre a pretitude, eu sou prático. Eu não consegui, minha mãe não me ensinou a participar dos grandes eventos, movimentos. Mas ela me ensinou, por exemplo, como devemos ser respeitados, como é que nós adquirimos respeito. E por isso que ela dizia assim, eu não estudei, e mesmo assim me respeitam. Agora você ainda vai ter outra coisa, ainda vai até estudar. É que a principal resistência... Então, que onda? Ela diz assim, eu não estudei e me respeitam. Agora imagine tu que está estudando. E, na verdade, eu sou um cara, eu acho bacana ser respeitado. Detalhe, eu respeito pra caramba também. Isso é um negócio bacana, você tem que respeitar também, né? O limite das pessoas. Hoje, quando o senhor entra num restaurante, nós já entramos em vários locais juntos no restaurante, que as pessoas lhe conhecem, lhe chamam de doutor, lhe colocam nos melhores lugares e nas melhores mesas. É essa resistência que a sua mãe queria para o senhor. A autoridade que o senhor trouxe através do estudo, através da cultura que ela lhe deu. É isso que o senhor está dizendo? Eu talvez não seja exatamente isso. O que ela queria era que eu conquistasse o meu espaço com sabedoria. Sem choro. Sem vitimismo. Não, sem vitimismo. Porque ela acha que não E esse nome está na moda, viu? Esse termo está na moda. Ela achava que não funcionava. Sim. Eu tinha que ter estratégias para conviver. Estratégias com as pessoas. Respeitando e observando. Se a pessoa não está te respeitando, não há muita possibilidade de tu respeitar ela também. Não tem como. É aquela lei da ação. A reciprocidade. É a terceira lei de Newton. Sim. É a reciprocidade, ou então a lei da ação e da reação. Como eu vivo da advocacia, eu não posso levar a lei de Newton, que é uma ciência exata, para uma ciência complexa, que é o do direito. Eu tenho que ponderar. Mas eu sei que a lei de Newton funciona também ali. Se eu chego numa comarca e o juiz se recusa a me tratar como advogado, eu tenho que aguardar um pouco e deixo ele em stand-by até a gente se entendendo. E não adianta eu não vou me afobar, porque talvez ele está me tratando de uma forma ali, então tem que esperar para poder ir, porque eu sou advogado e, na verdade, a gente precisa de conquistar o juiz, mas também não dá para conquistar afobado. Você tem que ler, estudá-lo. Mas tem aquele que já abre logo as portas, pronto, acabou. Acabou. Então, tem que saber. Mas o juiz percebe isso, porque eles são como a gente é. Eles percebem no olhar, na conduta, no comportamento. É claro que ele sabe... Na forma de tratar. O juiz sabe que quem mais manda lá no gabinete, lá no fórum, lá na vara, é ele. Aí você, como advogado, diz, não, doutor, mas é público, é do povo. Traz para si uma autoridade. Calma, não é bem assim, não. Ele está lá. Passa uma impressão para a população inteira que quem manda no tribunal, quem administra o tribunal, quem bota os guardas ali na porta, quem manda buscar cafezinho, quem bota poliscan, é a administração, que é de um juiz. Não é isso? Então você tem que chegar e ponderar. É claro que de vez em quando tem que aparecer o maluco e dizer não é bem assim, porque eu não vou aceitar, tal. Mas não pode ser a regra. Porque se eu fosse juiz, eu queria, de algum modo, administrar a minha vara. De algum modo. E agradeceria muito aos advogados que me ajudassem a fazer isso. Então, isso é um pensamento pessoal e, ao mesmo tempo, social.
pensamento também coletivo, porque eu convivo com meus colegas advogados. E sei que tipo de advogado se dá melhor na advocacia. Eu sei, tudinho, quem são, como é que são. Os que sofrem mais pelo modo que se comportam, os que sofrem menos pelo modo que se comportam. Claro, você não vai ser todos iguais, né? Não vou achar que todo advogado é igual. Sim. O doutor Erivelto, ele foi, na verdade, instigado aqui. Ele não foge do debate, não. Não foge. Joguei umas duas aqui que é para instigar. O podcast, como o senhor mesmo pontuou, ele tem esse papel, né, doutor Erivelto? Trazer assuntos que, de repente, muita gente não gosta de conversar, não se sente confortável de falar. E a gente está tratando do júri épico, que vai tratar de assuntos altamente complexos, atuais. Ora, o que eu posso ouvir no júri épico? Olha aí, eu creio que o próprio diretor vai ser um dos artistas. Ele vai me alisar, vai? Será? Não, ele vai passar a mão, o Erivelto, não, o babatena aqui, doutor Erivelto. Não vai ser assim. A gente precisa do campo do embate, a gente precisa... eu digo que a parte artística, a parte dos atores, eu tenho o poder de escrever o roteiro. Sim. Eu posso escrever um roteiro. Eu posso dar espaço para a banca de acusação fazer suas perguntas. Óbvio, eu tenho que roteirizar, porque senão... O resultado, ele é roteirizado? Não, aí a gente tem uma grande surpresa. Então é um julgamento real. Exato. Ele é um julgamento que ele acontece nos termos do que acontece... A gente não tem como garantir resultado. O resultado é uma experiência que a gente vai analisar no caso concreto, de acordo com aqueles que são jurados, que estarão presentes dentro daquela tribuna. A gente vai estar fazendo esse sorteio entre os inscritos. Então é uma experiência que é surpresa. Eu digo que é surpresa para a própria banca, é surpresa para a gente enquanto produção, e traz a garantia da plenitude de defesa. Então a gente combina com os advogados que eles podem usar de liberdade, dividirem o tempo deles de acordo com... Ô Wagner, eu vi em alguns júris, doutor Erivelto, no YouTube, eu acompanhei. Alguns eu acompanhei ao vivo, outros pela agenda não, mas eu posteriormente assisti e vi grandes nomes da advocacia, grandes nomes da acusação nos teus eventos. Nós tivemos, acho que, salvo engano, no último, o Rodrigo Faux, que é um grande doutrinador que nós temos aí. Eu, pelo menos, estudo no livro do doutor Rodrigo Faux, foi advogado da Flor de Lis, né, de grandes casos. Nós tivemos também o Zanoni, que, para mim, eu sou fã de Zanoni, é a minha referência no júri. Nós tivemos grandes nomes. Para o Maranhão, para São Luís, para esse dia 21 e 22, o que tu tem pensado? Sei que tu não vai adiantar não, porque tem muito tempo ainda para se trabalhar, né? A gente acredita ainda num crescimento de marketing, vindo pelo teaser, que vem aí, aguarde, mas o que tu tens preparado para o júri épico do Maranhão? A gente vai valorizar muito, inicialmente, a prata da casa, o ouro da casa. Eu não gosto de chamar a prata, mas o ouro. A gente vai estar com a presença do Fidelix, vai estar também com o nosso Erivelto, a Luana. Nós teremos grandes promotores aqui do Maranhão, mas também teremos grandes nomes nacionais. Sim. A gente pensa em trazer, eu não imagino menos do que 50 palestrantes para São Luís, não menos do que isso. É porque ele se divide em 2 dias, né? Exato. O primeiro dia a gente tem um congresso do Tribunal do Júri, cumulado com pesquisas de cunho histórico que falem... Eu digo, o júri épico não é... Tem gente, só quer fazer evento... Não é um evento jurídico. É um evento interdisciplinar, cultural e jurídico. Então não vamos imaginar que a gente está tratando de mais um congresso. Não. Congresso, a OAB faz muitos. Tantas pessoas fazem eventos. Tantas pessoas até tentaram me plagiar já, tentaram usar o nome júri épico. Teve um evento no Ceará que um professor usou o nome júri épico e é patenteado. Né? Eu registrei a marca júri épico. E ele usou o nome júri épico. O evento foi um fiasco. Foi um fiasco. Não foi ninguém. E deixa eu ver, já que ele usou meu nome, né? Vou ver o que foi que ele entregou. E foi assistir e não foi nada, sabe? Não ficou legal. E aí eu senti que o problema não é... A questão não é o nome, a questão não é a marca. A questão é o produto que eu consigo entregar. E, assim, a veracidade. O cara fez um evento lá que começou, acho que 6 horas da noite e 8 horas tinha terminado. 2 horas de evento. A gente tá lidando com um evento que começa 8 da manhã e termina, às vezes, 8 da noite. É um dia inteiro de júri, em estado de júri. E é incrível que as pessoas elas não arredam o pé.
As pessoas elas almoçam engolindo rápido, porque as pessoas querem voltar para pegar a cadeira dela, porque sabe que se ela demorar, ela perde a cadeira. Então, ninguém arreda o pé. Até sair o veredito, chega a ser uma experiência... E tem emoção, às vezes o juiz ele tem que ser incisivo, pedir ordem, porque a plateia... É um júri real. Né? A plateia quer se manifestar. Sim. Eu costumo dizer que uma das cenas mais épicas do júri épico, eu até mostrei pro Erivelto, foi uma cena da doutora Eleonora Nassif, é uma advogada de São Paulo. E o Dani... É a filha do Mauro Nassif? Nassif, exato. Sim. E ela foi convidada pelo Jader. Né? Jader eu não a conhecia, o Jader me indicou a Eleonora. Já com o Dani, né, um grande promotor, a gente tem essa proximidade, me surpreendi. Teve gente que, até isso, o cara pediu absolvição. E isso estremeceu. Todo mundo, mas foi porque é uma coisa que flora emoção de verdade. Júri épico não é nada... A parte jurídica, óbvio, a gente tem que ter um limite para não ofender a pessoa, não ofender a instituição. Eu não tolero. Eu corto o microfone se precisar. Se eu ver que a pessoa... Eu corto o microfone. Eu não posso, mas assim... No geral, a gente entrega emoção, entrega arte, entrega argumentação jurídica. Eu sou professor de hermenêutica jurídica, sou professor de filosofia jurídica. E eu gosto de ver argumentos lógicos, argumentos que consolidam. Tem alguns argumentos que a gente vai vendo e assistindo o júri. Tipo, eu tenho o prazer de assistir júri. Vai ter um júri em tal cidade. Hoje eu tô aqui na cidade, eu vi que vai ter júri. Eu gosto de ir lá. Pra mim, vale mais que assistir série na Netflix. Eu prefiro ir e assistir júri. Porque a gente vai vendo que o cara foi bom, o cara, não, isso daqui eu não falaria, isso eu falaria. Não, eita, foi ruim. E, às vezes, no contexto de cena, uma coisa pode tirar o foco. Se na hora principal, que tá sendo anexada uma prova, vem uma pessoa servir o bendito café. Na hora que eu tô apresentando uma prova crucial dos autos, aí lá vem a pessoa dando um cafezinho. É ótimo um cafezinho, mas naquele momento, aquele cafezinho... Ponto-chave da tua defesa. Tá me custando o júri. A atenção do Porque jurado. eu tô dividindo minha fala com a pessoa servindo o café. A pessoa tá pedindo café... E eu tô juntando aqui a prova fundamental pro caso. Lá no júri de Goiânia, eu achei engraçado, porque a promotora, ela tava com um salto de madeira. E o salto da promotora fazia toque, toque. O salto era muito alto, mas esse salto da promotora ficava ela falando e ela andando e o tempo todo o salto batendo. Cara, aquele salto batendo tava desconcentrando todo mundo, porque quando eu vou falando e o negócio vai bater, você começa a pensar no passo dela. E aquilo é capaz de roubar a cena do que ela tá falando. Então, assim, dentro do contexto, eu tenho que ter cuidado com o palco, que é o meu palco no júri épico, e eu digo que num tribunal do júri, eu até falava sobre isso no almoço, eu vejo que tem muita cena, muito cênico, e que, às vezes, uma coisa que não esteja no lugar, aquilo ali, ela pode tirar o foco. Eu lembro, na realidade, de igreja, sabe? Os coroinhas ficavam brincando lá com o turíbulo e você deixava de prestar atenção no que o pai estava falando para ficar vendo o coroinha lá rodando o turíbulo, né? E a mesma coisa eu penso no sentido do júri. Às vezes a gente tá com o fato central, a página central dos autos, e a gente perde porque alguma coisa foge, um salto que ficou batendo, um cafezinho servido fora de hora. Então a gente tem que ter muito cuidado e o mesmo acontece no júri épico. Que bom, muito bom. Olha, a gente tem observado aqui que o Wagner ele está fazendo um esforço tremendo para estar aqui junto conosco, doutor Erivelto. O senhor também está vindo de uma gripe. Esse momento que o Maranhão tem passado é meio complicado. De Belém, segunda. Na terça-feira já amanheci com uma febre interna, sem saber de onde, que depois dos 60 anos, você não dá mais febre com o corpo quente. Febre, para esquentar, o corpo tem que ser menino. Menino, até ali, a infância e tal. Depois dos 50, você tá com febre porque você tá com o corpo dolorido, não se apresenta. Ou seja, uma falha já aí do sistema imunológico. Então, eu todo dolorido, mas parecendo normal, mas a febre dentro. E aí eu tenho refluxo e tal, mas tudo de boa, é assim mesmo. E o Wagner está fazendo um esforço. Doença e saúde. A doença, a melhor companheira da doença é a saúde. Essas duas pessoas andam juntas. A doença e a saúde andam juntas. Cabe a nós administrá-las.
Eu tô aqui firme e forte, na certeza, né, do que a gente precisa entregar. Amanhã tô retornando a Pernambuco, mas com coração maranhense já. Eu digo que eu descobri até que tem, além das lençóis, agora tem até as fronhas maranhenses também. Tem o quê? As fronhas maranhenses. Tem lençóis maranhenses? Eu não sabia que tinha as fronhas, não. É raposa? A menina disse, tem as fronhas. Eu digo, menino, tem coisa nesse Maranhão. Encantado com a história, encantado com a receptividade do povo do Maranhão. E o Maranhão vai dar um super salto daqui a 2 ou 3 anos. Estão duplicando, porque você vai para Maceió, Recife, João Pessoa, tudo duplicado e as capitais se emendam. Sim. A nossa, nós tivemos esse problema daqui. Nós somos mais isolados. Estão duplicando a BR-135. O que vai facilitar muito. Vai facilitar. Eu acho que o próximo projeto é fazer aqui logo uma ponte para o Cujupe. Acho que vai fazer negócio de ferry-boat. E a gente pega o ticket, taxa direto, você entra pela 135 e sai por aqui para Belém. Sim. Isso aí não vai demorar, não. Daqui a uns 100 anos. E nós estaremos muitos anos aqui, com a graça de Deus. Deus primeiro júri épico. Doutor Ivelto, quantos júris? Buriticupu, meu último foi 808. O último agora, recente, dia 8. Eu estive com o senhor em Belo Horizonte, na confraria, não sei qual foi o ano. Ali estava em 700 e pouco. Estava 700 e pouco. Nós saímos depois para jantar, e aí eu perguntei, doutor Ivelto, quantos júris? Sou 700 e pouco. E aí eu fiquei pensando, 700 e pouco. Aí o senhor pegou o celular e mostrou, olha aqui. Júri tal, não sei, comarca tal, júri tal, tem tudo. Todas as cidades que já figuram tem o nome catalogadinho. E veja bem, o Maranhão tem mais de 200 cidades, certo? Sim. Então eu só fiz júri em 51 cidades. Isso quer dizer o quê? Que fazer 2.000 júris é quase impossível. 3.000 júris durante a sua carreira é júri. Porque chegar a 1.000 é uma lida, é uma luta muito grande. Tem que fazer júri bastante, inclusive os gratuitos. Então, quando eu vejo alguém dizer, eu já fiz mais de 3.000 júris, eu fiquei assim, porra, 3.000 júris. Será? Como o diabo é isso, meu Deus, você consegue fazer essa conta não fecha. 3.000 júris, porque olha, eu estou aí, e o pior é que agora você tem defensorias públicas, né, nas comarcas. Agora mesmo que é complicado. E eles fazem os júris. Aí os pobrezinhos que nos procuravam estão com a defensoria. E até aqueles que têm a condiçãozinha vão para a defensoria também. Entendeu? Mas isso não mudou muito assim, a questão da advocacia. A advocacia era muito dinâmica, né? Ela vai mudando, entendeu? Sim. Ô Wagner, nós temos júri épico agora, acontecendo. Quando eu digo acontecendo, é produção a todo vapor. Onde, irmão? Então, o nosso próximo júri épico agora, 9 e 10 de maio, em Alagoas. A gente estará na cidade de Piranhas, uma cidade histórica. Cidade na qual a cabeça do Lampião e todo o seu bando esteve na calçada da prefeitura. Então o prefeito lá, inclusive Thiago, no YouTube eu vi essa imagem, ela é uma imagem forte. O Thiago Freitas, que é o prefeito da cidade, nos acolhe. A gente tá com um grande evento com o Wagner, que também é o presidente. E o júri, quem é o acusado lá? Quem é o réu? Lá o Cangaceiro Gato. É o que era um dos braços direitos do... Exato. O Cangaceiro Gato, ele é considerado um dos piores cangaceiros da história. Esse Cangaceiro Gato, ele invade, ele tem um romance com a Inacinha, que também é cangaceira. E essa Inacinha, ela é raptada, né? Ela é levada para Piranhas. Ele acha que ela tá na cidade, mas na verdade ela tá no quartel. E ele invade a cidade na busca por recuperar a sua amada, a Inacinha, né? E ele, com outro cangaceiro, o Curisco, que a gente julgou no júri épico ano passado, a gente trouxe representação, o gato invade a cidade de Piranhas e no caminho ele mata várias pessoas na busca por trazer de volta, né, por trazer a liberdade, trazer para si a sua amada. Então a defesa vai muito na busca do amor, vai entrar nessa linha de que ele foi recuperar a mulher. Privilégiozinho aí, doutor Ivelto. Só que no caminho ele matou mais de 10 pessoas, né? O Cangaceiro Gato. E os promotores de justiça desse juiz são reais? Reais, todos reais. Todos reais. O juiz é real. O juiz real, todos os promotores serão reais, os advogados todos reais. E nesse caso lá,
ele encontra uma mulher chamada Emergência, que era uma cidadã de Piranhas, uma cidadã daquela cidade. E tem um episódio que a Emergência, ela tá na casa dela com outras mulheres e perguntam se lá existia algum homem. E elas negam que o menino estava escondido embaixo da mesa, o rapaz estava escondido embaixo da mesa para não ser morto. E aí, quando descobre que lá tinha um homem, elas são saquejadas, né? Saqueadas. E a Emergência, segundo o que contam, né? Tá nesse processo, ela tava amamentando. Ela tava com a criança no colo. Quando o gato, ele vem e faz o processo de sangria no seu pescoço. E ela estanca o sangue com terra. Ela estanca o sangue com terra. E segura o filho. E ela não morre. A Emergência, ela não morre. Tem relatos depois de Emergência. A gente conseguiu material de Emergência. Então, eu pela minha liberdade artística, a gente vai ter uma atriz sendo a Emergência. Ela vem com o pescoço aberto. Dando spoiler, né? E ela vem com a criança. Vai ter Liberdade artística diretamente proporcional à liberdade do advogado? Aqui a gente vai ver que Você entendeu, é uma né? pergunta boa, Arivelto. Eu digo que... Essa pergunta é profunda. Porque o que eu me preocupo com o júri é mais ou menos isso. Eu vou ter essa liberdade artística como advogado? Bom, pelo que eu analisei, acontecem eu analisei, o diretor ele dá liberdade para a defesa trabalhar, porque são advogados reais, para acusação, na argumentação. No tempo próprio. Então, vamos imaginar, dentro do contexto dos atores que estão falando, Sim. existem umas perguntas pré-estabelecidas. Os atores que nós ensaiamos, eles têm uma técnica de improviso. A gente ensaia os atores para que eles ensaiem um roteiro. Os atores são testemunhas, o acusado. São 3 testemunhas de acusação. Sim. E 3 testemunhas de defesa e o réu. Sim. Ou a ré. Então nós temos 7 atores. Entendi. Às vezes a gente tem alguns atores que a gente coloca que estão no auditório, na Sim. plateia, ou um coadjuvante, ou um aspecto de um figurante. Tipo lá, eu vou ter um figurante, que é o Franklin. Enfim, a gente tem 3 de acusação e 3 de defesa. E esses atores aqui, eles têm um roteiro a ser seguido. Eles têm um roteiro. É bem aí que eu acho que esse júri épico do Maranhão, e claro que eu vou torcer para ter essa liberdade, né? Eu vou torcer, claro, já estou aqui até, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque na minha vida real, o que eu faço? Eu faço com que a testemunha fale o que eu quero, o que é bom para meu cliente. E eu não posso deixar de fazer isso na vida virtual, na vida, digamos assim, simulada do Tribunal do Júri. Então, eu tenho uma pergunta aqui, Jorge, das tuas perguntas da acusação para as tuas testemunhas, que são de defesa, são estas. E eu posso não gostar de nenhuma. Não, mas aí essas perguntas, previamente, a gente tem que construir. Aí você já me dá só a brecha para eu ver, olha, não dá mais para fazer essa pergunta aqui. Não, então a gente tem uma reunião só para contextualizar como é esse processo de produção. Isso. No processo, eu vou lhe dizer, Arivelto, vai ter tal testemunha que foi isso, isso e isso. Eu vou lhe dar o perfil da testemunha. Essa testemunha vai ser com esse perfil. Quais são as perguntas que você quer fazer para ela? Então, você tem que me dizer essas perguntas. A gente tem que pegar a história da pessoa para que, por meio daquela história, a gente consiga responder aquelas perguntas. E no dia você vai fazer aquelas perguntas que foram previamente combinadas com o ator. Porque como a gente está lidando com uma situação que não é real, é arte. Você pode botar um ator em pânico, né? Eu posso colocar o ator para ele colocar uma pergunta subjetiva e o ator vai dizer... Eu vi isso já num dos júris. Exato. O ator, ele vai ficar desconcertado. O ator não vai conseguir desenvolver o papel dele. Ou seja, vez e outra, pelo que você está me dizendo, vez e outra, o advogado ou o promotor deve partir para uma vida real. De quê? Que no júri não tem espaço para vaidade. Então, no júri também não tem que ter. No tribunal do júri, não cabe a vaidade. Ou seja, há um momento em que você não é o protagonista. E se você forçar a barra,
você perde. É que também, doutor Erivelto, o júri épico, ele tem que ser muito pros caras bons. Uhum. Sabe por quê? Eu vou lhe falar aqui. Porque ele É ao assim, vivo, doutor. Pois é. Tá pra todo o Brasil. E outra, não Tem são muita só gente. 7 jurados. Certo. São toda a plateia. Aqui no Maranhão, são 2.000 pessoas, espectadores. E a gente agora tá fazendo o seguinte, porque eu queria encontrar uma forma da plateia, do público todo, ser jurado. Veja, Sim. nós temos 7 jurados que são sorteados, que vão ficar incomunicáveis, vão para um E restaurante. deixar o momento da plateia para também julgar. Aí o que é que a gente faz? No Instagram, a gente abre uma votação não vinculante. Sim. O veredito é emitido pelos jurados. Sim. Certo? Só que aí a gente diz agora, Dá uma... o resultado que a gente considera é o dos jurados. Mas vamos ver se dependesse do público Isso. o resultado. Já que é um júri popular. Exato. E aí a gente bate ou não. Já aconteceu, Erivelto, dos jurados condenarem, ou os jurados absolverem, e o público condenar. Tipo, numa edição que nós fizemos do Cabeleira, nós perguntamos se os jurados, eles condenavam, os jurados absolveram. E a plateia igualmente absolveu. E aí eu digo, foi uma fala. Então acontece de bater o mesmo sentido, né, dos jurados e da plateia. Como pode acontecer em contrário, mas o que a gente considera é o dos jurados. Só para sentir a emoção, promete forte, a gente vai trazer grandes nomes do cenário jurídico nacional. Rapaz, eu tô muito curioso. E endosso o convite para quem quiser também para o Erivelto, como pro Fidelix, vou chamar também o Caio. A gente tá com o Dr. Jebson lá em Goiânia. O evento em Goiânia vai ser um julgamento que não tem 2 etapas. A gente começa na cidade de Goiás, dia 16 de agosto, em Goiás, Velho, que é a primeira cidade do estado. Eu vou ver se eu dou um jeitinho desse de agosto. Bora ver. E aí... Não, que É eu uma já data coloco. só, é um dia só. Não, o primeiro, lá vai ter essa... Lá a gente escolheu fazer de uma forma diferente. Cada lugar a gente se adapta. Uhum. Lá a gente vai começar o julgamento onde tudo aconteceu. Onde houveram os fatos, onde os indígenas foram mortos pelo Anhanguera e tal. Então a gente foi um genocídio indígena feito pelo Anhanguera. Só que é um contexto de bandeirante. Um outro contexto que é um contexto muito particular. E é a história de Goiás. É a história deles. A história de Cora Coralina. O centro de Goiás velho. Né? É um outro... Então, a gente vai dar início em Goiás Velho, fazendo uma imersão na cidade de Goiás Velho. Uma semana depois, a gente leva o júri para Goiânia. Então, a gente sai de Goiás Velho e vai para Goiânia. Quando chegar em Goiânia, nós vamos estar no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A gente sai de um teatro antigo, que é o Teatro São Joaquim. Nos moldes do Arthur Azevedo de vocês, é um teatro antigo, histórico. E a gente sai do antigo para o novo. A gente vai começar um júri. O governo do estado vai pensar uma forma de fazer estacionamento para o nosso teatro. Porque o poder executivo, eu digo, é o poder que pode tudo. O papel executivo audacioso, ele faz o que ele quiser, tanto para o bem quanto para o mal. E para o bem é mais fácil ainda. Eu vou fazer um estacionamento desse teatro, ele vai dar um jeito. Por quê? Desapropria. Ele vai dar um jeito, porque não pode ficar um teatro ali para estimular as pessoas a irem, inclusive, de bicicleta, de moto, de carro, porque todo mundo hoje ninguém anda mais a pé. Aí você deixa o carro lá fora, não sabe se pensa na peça ou se pensa no carro. Que não sabe não onde deixar, porque tem que deixar nas ruas. Sim. Existe um teatro ali, um show. As ruas estreitas, um espetáculo, né? Um espetáculo de muita gente. Não tem. Agora se assim, quiser, faz. Nossa agenda tá bem corrida. A gente tá 22 e 23 de agosto, Goiânia. Depois, muito pouco tempo depois, a gente tá em Manaus, 5 e 6 de setembro, no Teatro Amazonas. São eventos, Erivelto, de grande peso. Tanto de Goiânia, a gente espera mais de 1.500 pessoas, né, nesse Oscar Niemeyer.
No de Manaus, a gente vai fazer um evento dentro do teatro mais histórico, assim, de grandiosidade. Aquele teatro ali é incrível. Eu não tenho dúvida que é o mais bonito do Brasil. O povo de Belém acho da paz, mas em termos de teatro, o teatro Amazonas, eu tenho uma conexão lá, é uma coisa. E depois a gente vem pra cá. Então, a gente tá Goiânia, Manaus e São Luís. Não temos mais condição de fazer isso. Você naquele teatro você lembra de todos os tempos. Todos os tempos, seja do Ocidente, seja do Oriente, seja da França, seja Europa. Você entra ali, você vê tudo ali. É algo que ele não é um DVC, o nosso teatro é aquilo ali, e lá você vê todas as eras, todas as épocas. É uma pena, que eu não sei o que um governante poderia fazer para a população ir mais. Porque quem faz a população ir para a arte hoje é governo. Não dá para esperar mais. Estimular a garotada, o jovem, fazer isso de moda. Cinema. Dá para acreditar você não ter um cinema de grande porte num bairro como Anjo da Guarda? Dá para acreditar. Por que você não ter um cinema, por exemplo? Um cinema... Não, mas esse cinema já era. Não, só tem shopping. Eu acho que o governo deveria se envolver com o cinema. E em lugares periféricos como Cidade Olímpica, que Anjo da grande. Guarda, cidade operária. Cidade operária. Cinema da cidade operária. Agora, tem que ter estímulo do governo. Aí eu estava vendo, começa a ver política externa, o debate agora de Trump com suas taxas, com suas tarifas, e o cara dizia o seguinte: olha, um estrategista de geopolítica diz: olha, a Europa está dizendo que ela não pode gastar mais do que já vinha gastando com a OTAN, porque tem uma lei que já prevê o gasto. Aí o cara disse, como se lei fosse algo que não se mexe, quer dizer, não se gasta ajusta, porque não quer gastar, porque só o americano vai gastar. Porque se quisesse, ajustaria. Como é que não? Não, a lei. Rapaz, a lei, na verdade, é o homem. Não é a lei escrita, a lei é a gente. Aí só que a gente bota no papel. Olha, não pode mexer aqui, não. Mas aí é mais quando uma é para polêmica. gastar... Hein? Mais uma polêmica. Mas é polêmica? Não sei. A lei não é o que está posta, mas sim o homem. É a gente. Tanto é que o cara diz assim, olha, é o seguinte, o nosso país é soberano. Nosso país é soberano. A Ucrânia é soberana. O Brasil é soberano. A Itália, os Estados Unidos são soberanos. Aí os Estados Unidos disseram a semana atrasada, eu quero tomar a Groenlândia. Que diabo é isso? A Groenlândia... Agora acabou. E aí, não é mais? Chegou um cara, muda tudo. Você já algum dia parou para imaginar Putin e os americanos, os Estados Unidos estão muito mais assim ligados à Rússia, aparentemente tentando compor mais assim do que era antes. Deu uma mijada, o termo é esse, no Zelensky ali, porra, ao vivo ali. Mas como é que pode? É isso. Mas aí, meu amigo, é que a gente vem te ver lei, a gente vai fazendo. Lei para você fazer estacionamento no teatro, como você vê. Não faz. Chega um cara, não, eu quero fazer um estacionamento aqui agora. Vamos fazer. Mas como? Rapaz, eu quero. Como Juscelino Kubitschek, nós entrevistamos dele dizendo, isso era uma questão de uma ponte, mas ele queria fazer a ponte. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, eu quero inaugurar esse Brasil de tal dia, tal. Eu tenho que fazer essa ponte. Aí fizeram, deu certo. E vai chover, vai encher a represa e vai matar todo mundo. Não, mas se não chover, se não chover, dá. Então faz. Não choveu. O cara foi audacioso, Kubitschek. Não choveu e inaugurou na data certa para encher a vida de ver aquela água seca. Então, governo, na verdade, parece coisa de ditador, que eu vou dizer aqui agora, é o executivo. Ele dá um jeito e faz. Como fez, eu estava lendo agora, quando ele foi governador da Califórnia, rapaz, o ator. Arnold Schwarzenegger. Não, eu quero unir aqui os dois lados. Eu quero estar com democratas e republicanos. Eu preciso trabalhar. Aí, de repente, o cara estava os dois partidos com ele. Ele fez 2 mandatos. Isso é muito trabalhoso, mas você precisa
se você for um bom executivo, estrategista, isso vale para a nossa vida aqui, nossa vida menor. Sim. Entendeu? Nossos teatros, nossas riquezas, que a gente tem que dizer que elas existem, porque as coisas só passam a existir se você disser que tem. Eu não posso ficar dizendo o tempo todo que o Maranhão é miserável, porque miserável é conceito, é uma representação intelectual de uma realidade que pode ser falsa. E você só transforma ela se você repetir coisas boas. Isso é papel do povo, da política, de advogado, de juiz, de promotor, de quem quer que seja. Não vai ficar todo tempo. Realmente, o Maranhão, rapaz, isso... Aí bota a culpa no político, aí pronto, bota a culpa no político, resolveu. É o político, aí, então resolveu, foi o político. Aí não dá. Doutor Erivelto, o senhor vê o júri épico tendo uma aceitação no judiciário com uma certa surpresa? O júri épico. Isso porque é um o promotor é real. Não, eu vou fazer o juiz um pedido é real. aqui para você. O júri épico não pode ser no Maranhão como foi em nenhum dos outros estados. Como assim, doutor? Nós vamos mostrar a nossa academia, nós vamos mostrar o nosso direito, nós vamos mostrar a nossa história, nossa Atenas, entendeu? Nossas ruas, nossas cidades. Isso é um problema que você vai ter que resolver. Mas ele falou que o cenário está incrível. Inclusive, já pontuou aqui. Ele pontuou aqui, mostrando que fez o dever de casa. Que até azulejo que nós temos aqui vai ter. O júri épico não pode apresentar nenhum conceito negativo de São Luís. É o objetivo. Nenhum. É nosso objetivo. Infelizmente... Não vai ter o infelizmente. Vai ter o aspecto da própria Nanjance. Não vai ser democrático? Rapaz, eu não sei, é quase uma ditadura. Quando se fala de Ana Jansen, vai ser estilo Ana Jansen. Tudo é treva. É isso, doutor. O senhor é advogado de defesa da mulher. Mas é a minha cliente. Nós somos um composto. Eu digo que todos nós, a gente é dual, né? Nós vamos entrar em platonismo. Até vou precisar... Meu nariz aqui tô meio ruinzinho mesmo. Mas quando a gente vai compondo, a gente precisa perceber que o dualismo está em nós. O ideal, o sensível, o inteligível, né? O sensível. E não é diferente da Ana Jansen. Ela tinha um mundo sensível e ela era... Quando a Ana Jansen dizia, ela era executiva. Mamãe que não tinha carruagem, mamãe não tinha carro. Ela era executiva. Mamãe não tinha nada, era do jeito que mamãe era. Ela era executiva. Rapaz, isso é filho de Dona Edina. A palavra dela é a palavra final. Isso é filho de Dona Edina, a palavra desse menino. É filho de Dona Edina. Doutor Erivelto, o senhor... eu não sei se foi o senhor que me contou a questão de vender um suquinho ali na porta e tal. Só foi uma vez que eu vi mamãe ficar fraquejar, foi dessa vez. Me conta. Que eu estava vendendo suquinho na minha caixa lá num cabaré ali na Rua das Três. Tinha aí meus 11 anos. E amanhecia o dia, e você ia cedo, dia de sábado, amanhecendo o dia, e as raparigas estavam todas lá, era rapariga mesmo, os homens homens casados, os homens solteiros. Mercado aquecido ali. Aquela loucura ali. E eu chegava de manhã para vender. Então, os caras arrematavam. Que isso aí, menino, é bolo. Tinha 20 bolos lá dentro. Aí, para aparecer meio, pode tirar, ele pagava. Só que um dia eu cheguei lá, estava lá quem? No final do dia, da noite, de manhã, com umas 2 cervejas na cabeça. Nesse tempo só tinha 2, só Brahma e Antártica. Romão, um dos maiores pistoleiros da época. E aí eu... E o senhor, menino? Quando... Menino, eu cheguei lá cedo, eu tinha ido cedo na sorveteria, comprei 20 picolés, é como se fosse um picolé a 10, eu vendia 20 centavos, tinha o meu lucro de 100%. Só que a maior parte, se você não vender logo, amolece. Entendeu? Tem que vender rápido. E eu cheguei lá e as mulheres meteu a mão na caixa de picolé, eu me perdi ali. Eu não consegui ver quem tirou. Aí depois chegou um cara, pega a caixa dele aí. Pegou minha caixa de picolé e botou no meio da rua assim. E fala. E aquelas pedaços de isopor. Rapaz, e aí eu só olhei assim pro outro lado e corri. Corri muito, corri bastante, corri. Não olhei para trás. Eu cheguei em casa, eu não consegui nem falar. O que foi, meu filho? O que foi? Como meu irmão dizia, sem fogo, né? Que o nome hoje eu descobri que é fôlego, depois que eu me formei. Sem fogo, meu filho tá sem fogo. E aí, 10 minutos depois, chegou uma mulher lá em casa com uma grana que o cara tinha mandado.
Nós passamos mais de 30 dias sem comprar arroz, sem comprar feijão, sem comprar carne seca, sem comprar bofe. A mãe comprou o dinheiro todinho de comida. E só que ela disse, meu filho, tu não vai mais vender picolé. Mesmo assim, só a dona Edina tá aqui, já conhecia a mamãe, aí fez dona Edina. E levou o dinheiro que o Romão mandou. Só que passou o tempo, esqueci tudo isso. E cheguei aqui em 80, fui ser policial. Policial civil. Quantos anos? 21. 21 anos? Eu, policial civil. Já com revólver na cintura. Revólver na cintura, um par de algemas, revólver 38 e a carteira de polícia. Polícia, rapaz! Com 21 anos? 21 anos. Meu eu ainda me Deus achava assim, rapaz, eu sou menino. Que eu passo com 21 anos, você ainda é menino, cara. É. Mas eu era polícia, eu tinha que assumir que agora eu não era mais menino. Na rua, fazendo diligência e tal. Pá. Aí um dia eu chego, ali do meu plantão, quem estava lá preso? Romão. Eita. O cara. O do um mês de... Eu me reencontro com o Romão. O cara bateu lá na cela lá e eu fui lá. Tipo, pô, você tá de plantão hoje? Sim, comissário Arivelto. Comissário. Depois eu queria comer uma galinha assada. É o galeto, né? Aí ele disse, não, vou mandar comprar para você. Que um rapaz, sempre da delegacia, sempre tem um cara na delegacia aqui que manda fazer aquilo, ele quer ser polícia, mas não é. Ele tá sempre por aí, começa a mandar... Dirige um carro, faz ele um vira negócio. polícia também. Sim. Vira polícia. Arnaldo, vai comprar. Arnaldo saiu para comprar. Ele trouxe uma galinha, deu uma nota assim, se fosse 50 ou 100, não me lembro. Eu sei que voltou um troco. E ele, dentro da grade, ele pegou só assim na coxa, só que era esse aqui. E deixou... Não, dá tudo aí pro rapaz. E o resto da galinha ficou ali comigo. Aí disse, Romão, tu não lembra nem de mim, cara, mas eu vou te contar o que aconteceu, uma história. Ele disse, eu te lembro, assim, de um dia tal, que tu tava no cabaré nas 3, Boate Continental, da Jesus, por ali assim. E que um menino tava vendendo picolé, que vendeu todos esses picolé e tu mandou bala nas caixas. Ah, eu lembro. Era eu. Disse, você é aquele menino, sou eu, cara. Atirei na caixa do policial. Rapaz, você é... Aí nessa hora eu tiricídio, mas assim, você agora é um policial civil. Eu disse, eu sou comissário. Comissário, ganhava R$1.800 na época, que era o salário mínimo, um pouquinho. O João Castelo pagava um salário mais 70% e tal. Ô, rapaz, parabéns, gosto de estudar, né? Bacana e tal. Ele tava com os cordãozão no pescoço. Mas eu achei ele bacana, porque ele mandou uma grana. Mas eu mandar dinheiro para comprar mais. Eu mandei o dinheiro, mandei. Ele nem lembra. Mandou, a mulher levaram o dinheiro lá para casa, a mãe comprou, foi muito arroz. É mesmo, rapaz, e tal. Bacana, assim. E aí um cara depois, eu peguei essa história e botei no YouTube. Rapaz, um cara da não sei de eu vou te mandar. Ele conta essa história com a voz de caboclo, esse caboclão assim, e ficou bacana. Ele gravou isso aí. Não sei, história do velho do Nordeste, história do velho. É uma coisa assim. Eu vou te olhar, porque até o jeito do narrador parece outro tipo de voz. Pois eu já o narrador fala como tu fala. Eu vou estar no YouTube. Que massa, eu né? gravei História pra bonita, você. história forte. Aí eu digo, olha aí. Depois ele... 2 semanas depois, tiraram ele da delegacia onde eu trabalhava e levaram para o João Paulo. E lá do João Paulo, estava numa noite lá e ele passou mal. Ele estava preso porque tinha matado uns caras lá de Bacabal. Passou mal. E os policiais, o Romão tá passando mal, botaram ele sentado lá na frente. Aí parou um carro. E o Romão Olha só. foi embora. Fugiu. E nunca mais foi preso. Depois só foi que ele morreu, mas fugiu de lá. É mesmo. E os policiais estavam de plantão, tipo, cadê o Romão? O Romão volta. Doutor Arivelto, o senhor também advogou num dos... Outro dia virou até documentário. O Charles. Um dos casos mais incríveis que esse Brasil teve, que é o do... Conte aí, qual foi o caso aqui no Maranhão que o senhor efetivamente trabalhou e que virou documentário? Eu fiz o júri do Chagas, eu fiz 8 júris do Chagas. Fiz dos emasculados. O primeiríssimo, né, que foi com o doutor Márcio Brandão, aqui no Araçagi. Eu fiz esse júri. Mas o júri que marcou a minha vida e a minha emoção foi do Joaquim Lauristo.
foi o júri que mexeu com a minha vida de advogado. O senhor foi Mexeu com o meu advogado de emocional. Joaquim Lauristo. Fui. Esse júri, todos os aspectos como eu peguei a causa, o cara que pagou era um juiz que eu fiquei assim, como é que um juiz vem na minha casa e diz assim, eu sou o cunhado do Joaquim Lauristo, mas eu sou juiz de direito. E você fique tranquilo que você vai receber o seu dinheiro. Não me pediu diferença, não fala no seu dia, não disse que estava caro. Não, me disse, olha, pai, eu não quero que tu diga isso. Ele chegou lá, Manuelzinho, o nome desse juiz. Esse cara ficou na minha mente também como um juiz. Eu comparo ele com caridade. Foi a caridade. Eu não vi mais Manuelzinho. Mas ele chegou, ele era casado com a irmã do Lauristo. Mas não escondeu o jogo. Chegou lá e disse, eu sou irmão dele e se Deus for só, vou deixar que os chats são meus. E eu disse, rapaz, ele é juiz e de boa. Então, assim, eu passei a ter uma admiração por esse magistrado, pela forma, pelo modo, pela capacidade de lidar com situações como aquela e não mexer com a sua magistratura. Então, assim, me marcou isso. Outra coisa que me marcou no mesmo júri, Sarney Filho era testemunha de defesa nesse júri. Sarney Filho era testemunha de defesa. O Lauristo me chamou de Arivel, doutor, eu não quero envolver o nome da família Sarney nesse meu júri. O advogado botou Sarney Filho, mas eu sei que ele é político, eu sei que é uma pessoa que vive lá em Brasília, ele trabalha com o povo, buscando voto. Dá para você substituí-lo? Eu não vou nem perguntar, porque eu que quero. O advogado botou, e ele aceitou, mas eu sei que o político não gosta disso. Talvez ele até vá, mas eu queria que você substituísse. E vá atrás dessa pessoa, bem aqui, me deu o nome da pessoa. Ivan, não sei o que e tal. E pergunte se ele pode ser meu advogado, substitua. Aí eu fui na casa desse senhor. Disse, meu nome é Erivelton, seu Ivan, e o Joaquim Lauristo me pediu para vir aqui para saber se o senhor poderia ser testemunha de defesa dele na morte desse crime lá do Estênio, do delegado Estênio. E se você poderia ser testemunha de defesa. Eu disse, mas eu ser testemunha de defesa? Eu disse, você pode falar da conduta, testemunha de conduta, testemunha da abonadora de conduta, porque nós não temos testemunha de viso, testemunha direta ou indireta, nós queremos pelo menos testemunha abonadora de conduta. Ele disse, eu vou, mas não é por causa do Joaquim Lauristo. Eu vou por causa de mim mesmo. Eu disse, mas como assim? Vou lhe dizer por que eu vou e tenho que ir. Eu sou empreiteiro, sou construtor, faço estradas. E há alguns anos, eu estava sem nada. E aquela região ali do Tocantins, Imperatriz, ele mandava, tinha muita máquina, pegava muito trabalho naquelas cidades. E eu estava quebrado. E um amigo meu me disse, rapaz, vai falar com o Joaquim Lauristo e ver se ele pode te dar uma ajuda. E eu fui falar com o Joaquim Lauristo. E contei para ele, rapaz, um amigo meu mandou vir aqui para você pode me ajudar em uma máquina e tal. Ele me arranjou um trator, uma retroescavadeira e um motorista. E de lá para frente eu não fiquei mais sem trabalho. Ainda mandava para mim. E nunca me pediu nada. Então, como é que o senhor acha que eu não vou ser testemunha dele? Para falar dele. E foi. Então, num júri... Então, o senhor fez o júri de Joaquim Lauristo como testemunha. E coloquei como testemunha essa pessoa que ele mandou substituir. Sim. Tirar Sarney Filho, porque ele mesmo... Não foi Sarney Filho que disse que não queria ir. Ele mesmo que não queria. Não quero, porque é político, eu não quero envolvimento, meu problema é meu e tal. E substituir. E o outro foi. Então, assim, esse processo, essa causa, ela me trouxe a emoção de conhecer quem me pagou, que foi um juiz, a emoção de ele trocar uma testemunha por outra e a testemunha me contar essa história, a emoção da primeira vez que eu fui falar com ele, que ele estava meio assim, muito puto e a gente não conversou legal, eu voltei e as pessoas disseram lá,
parente dele, não, doutor, volte lá um dia de novo, a gente quer o senhor. Ele estava de cabeça quente, voltei, nós voltamos a conversar. E aí ele fazia uma coisa na penitenciária. Ele disse que ele não queria ficar parado. Aí a galera da penitenciária fez a sala dele separada. Lá nessa sala dele tinha tudo. Aí eu disse, mas a penitenciária pode fazer. Rapaz, quem cuidava da hidráulica, da parte elétrica, daquelas pedrinhas velhas, no tempo que ele estava lá era ele. Cuidava, ele era um pedreiro de lá. Só que é um pedreiro que botava os outros pesos para trabalhar, tal. Tanto é que os meus clientes iam para lá e diziam assim, eu sou advogado, o doutor Erivelto é meu advogado. Tal. Quer trabalhar? Ele criava portos. Muito posto, ele começou a tirar lá. Bora tirar posto. Tal. Então era um cara que não parou, ele não deixou, entendeu? Agora sim, eu que talvez, para finalizar e do meu emocional com esse processo, que quando ele saiu, na primeira saída dele, porque ele pegou 16 anos, o recorde baixou para 13, então aí quando ele progrediu para sair, ele saiu direto lá para casa, chegou em casa às 6 da manhã, disse, rapaz, eu vim parar com você, daqui eu vou pro dentista e tal. Então foi muita coisa com um cliente só. Sim, muita experiência. E a mais violenta é que com 2 meses eu vi Renato Souza, que era um radialista, deve dizer assim, atenção, Laurista está morto. Foi assassinado agora pela manhã. Aí eu digo, porra, é ele. Então, assim, foi um processo que realmente muito me marcou, assim, pô. E a advocacia tem isso toda hora, todo dia, né? Os clientes vão lhe trazendo essas nuances. Mas não foi o do Chagas. O do Chagas foi processo. Porque todo mundo pensa que foi o do Chagas, não foi o caso midiático, não foi o do virou Chagas. documentário. O do Chagas, inclusive, eu fiz 8 júris do Chagas. No primeiro júri, ele já brigou, ficou zangado, porque nós combinamos a tese de semi-imputabilidade, que eu digo, olha, a tese que vai passar é essa. E um dos promotores, parece que era até Samarone, eles concordaram, mas não, rapaz, você era bonzinho e tal. Passou, o juiz deu 30 e diminuiu 10, então ele pegou 20. Aí ele achou que foi muito. Aí, doutor, eu estou arrependido, tal. Mas nós combinamos. Aí disse, mas eu vou trocar de advogado. Trocou de advogado, mas o advogado de defensoria foi fazer, e nessa brincadeira ele fez 3 júris, e o juiz deu logo pena máxima desses outros 3, porque ele entrou como bom. Máxima, ficou 29 numa, 30 no outro. Aí ele me chamou para ir lá falar com ele, não, porque eu queria que você voltasse, fiz mais 7. Um absolvido na atividade de autoria, que não era mesmo, os outros eu conseguia a semi-imputabilidade, entendeu? Mas não foi o júri das minhas emoções. Era um júri que eu fiz tecnicamente, tanto é que o juiz da época disse assim, Erivelto, eu quero que você faça esse júri, estude, Márcio Brandão. Eu estou com um curso pelo Poder Judiciário, Tribunal, sobre psiquiatria forense e tal, vou te dar minha vaga, faz lá. Me deu um livro, entendeu? E fui. E eu conhecia o Chagas era da Cidade Olímpica ali, ele era da associação, então eu conhecia e tal, doutor Erivelto, que vai e tal. E fiz. Mas não foi o júri da minha emoção, entendeu? Olha, eu por mim ficaria aqui, Wagner, a noite toda, né? Eu acho que o doutor Erivelto tem muito a contribuir para a história e também estou muito feliz porque vocês dois são 2 pessoas que têm conteúdo, que têm informação a dar. E para finalizar, eu queria que você fizesse aí o convite para todos que estiverem assistindo nosso podcast. Eu faço o pedido para ele. E esteja indo ao júri. Né? Muito bom. Essa história mesmo me toca. Apesar de que falei, a garganta tá meio ruim já. Né? O processo pegou uma gripe bem braba, mas assim, endossando a experiência do júri épico, uma experiência que vai marcar muito a história, uma experiência que vai surpreender pela técnica jurídica, pela cultura, pela presença dos maiores tribunos do Brasil aqui em São Luís, nessa terra incrível de cultura, de arte, presença do Fidelix, do Erivelto conosco. Então, endosso, dias 21 e 22 de novembro, aqui em São Luís, junto com toda essa galera que vai estar vindo. Ao todo serão mais de 50 palestrantes aqui em São Luís,
né, no Multicentro Sebrae. E obrigado, Fidelix, pela acolhida, Erivelto, por toda essa forma de me receber, né? Fico muito honrado a forma que pude estar com vocês aqui. Amanhã estou voltando para Petrolina, Pernambuco, voltando, né? Chegando em Petrolina, já vou para Alagoas segunda-feira. Imagina, né? Só descanso em casa sábado e domingo. Segunda-feira já vou para Alagoas. E seguindo o projeto, né? A gente segue para Alagoas. Depois a gente vai estar se reencontrando, né? Vou e levo o coração, digo, minha vida é andar por esse país, como diria, tão cantado por Luiz Gonzaga, né? E eu digo que estou levando, eu digo que eu não conhecia o Maranhão, conheci o Guaraná Jesus, mas não conhecia o Maranhão, né? E hoje a experiência que tive de Maranhão é uma experiência que levo para a vida, os amigos que fiz, guardo as boas recordações e quero, né, que sigam o resto da vida e até o céu, né? E espero que seja o primeiro de muitos aqui no Maranhão. Doutor Erivelto, quanto ao senhor, eu quero começar aqui apontando uma situação que é o seguinte. Espero que o mosquito do podcast tenha picado o senhor, porque eu acredito que o senhor é um comunicador nato, é um tribuno de júri, e que o senhor tem muito a contribuir com o Brasil. E depois que inventaram esse tal de podcast, a gente entra na casa de qualquer um no Brasil inteiro. Então, essas experiências elas precisam chegar na casa de todos. E eu espero que esse mosquito do podcast tenha picado o senhor, que o senhor comece, de repente, um projeto, ou então esteja conosco aqui nesse projeto, sinceramente, porque hoje foi sensacional e certamente os próximos que o senhor venha a fazer também serão. Quero dizer que foi uma satisfação poder estar não na posição de advogado, mas de entrevistador, entrevistando o senhor. Fidelis, esse dia aqui para mim, e esses 3 dias que eu tenho estado com o Wagner, conversando com você, o dia que passamos hoje, veio confirmar uma coisa na minha vida. Minha mãe era uma lavradora que nunca botou mais de uma linha de roça, e era rica. Minha mãe era uma pescadora que só pegava peixe pequenininho, era gué, para pegar piaba. De vez em quando a gente pegava um piau, uma traíra, e era rica. A minha mãe era uma lavradora que, pelo menos na época, depois um pouco da chuva, depois da baixa do rio, a gente tinha milho, vinagreira e João Gomes. Era rica. Arroz na nossa casa sempre foi uma coisa muito rara, raríssimo arroz. Arroz de comer assim, raro. Era difícil ter arroz. Via de regra, tinha um peixe, que o peixe você comia, que ia no rio, ninguém proibia de pescar, mas arroz tinha que comprar. E era rica. E o que hoje mais me deixa chateado é nós mesmos, de muitos de nós, falar do Maranhão como miséria. E olha que eu estou falando de pobreza, porque eu conheço o que é pobreza. Pobreza que eu falo não é a tua, que eu critico e brinco contigo. Sim, sim. Tu sabe que eu te digo brinca isso. Sobre isso. Não é a pobreza do meu sócio Natan, que tem pai professor, que botou ele para estudar no liceu. Não é essa pobreza de brincadeira, é pobreza de verdade, que não tem comida em casa, que não tem café da manhã, que a mãe sai de manhã para quebrar coco, chega só de noite com 3 quilos de coco para vender e ser R$ 2,75 esses 3 quilos de coco para comprar arroz, farinha, café, óleo, querosene, na época não tinha nada disso. E mesmo assim, ela era rica. Então, não posso achar que o Maranhão seja um estado pobre. Então, qual é o meu pedido? Para você, dê um jeito de fazer com que o júri épico mostre o Maranhão ou a sua capital como estado rico. Que não vai ser mentira. O resto, o povo vai ter que resolver. O resto, o político vai ter que resolver. Mas você vai fazer o júri épico na Atenas brasileira. A cidade que mais se fala correto, o português mais correto do Brasil, é essa aqui. Então, eu vou fazer a minha parte.
Você não vai se decepcionar. Eu vou fazer meu trabalho. Mas o que eu lhe peço? Leve a imagem do nosso estado como um estado promissor. Daquilo que tudo que você olhava, você achava bonito, não era? Você não achou tudo bonito? Todo lugar que você me convidou, e ainda faltaram muitos lugares para a gente ir. E isso me animou muito. Tudo, você tem um olhar de tudo é o belo. E nós vamos fazer júri épico. O conceito de épico é uma narrativa de feitos grandiosos. E nós estamos falando de uma mulher grandiosa, bem parecida com minha mãe. Uma rica e uma pobre, mas 2 mulheres de luta. Eu não vou abrir mão de fazer a defesa dela, como se deve ser defendido uma mulher que foi à frente do seu próprio tempo, abriu espaço para muitas outras. Então, esse é o meu pedido, que você leve só o positivo, sem mas, sem porém, sem contudo, sem todavia. Direto. Esse é o Maranhão que eu conheci. A partir daí, o resto vai ser com a gente mesmo que mora aqui. Nós prefeitos, nós vereadores, nós governadores, nós deputados estaduais, nós deputados federais. Esse trabalho de fazer com que nosso estado seja rico, primeiro, tem que começar pelo menos no discurso, depois na prática, ou vice-versa, praticar para depois discursar. Mas como o discurso agora é que ele é o mais pobre, nós vamos inverter esse discurso. Então, vamos fazer com que a prática corra atrás da nova teoria de um Estado rico. Se quiserem falar que nós estamos mentindo ou não, que venha ver. E que nós possamos cobrar dos nossos políticos. Mas eu acho que o Juliette vai ter que ter essa missão. Esse é o meu pedido que eu estou fazendo para você, sinceramente. Pode contar conosco, vamos entregar o melhor também. Pois pronto. E obrigado pela participação aqui no podcast. Tá, eu agradeço. Eu agradeço muito você também. Todo o coração. Vamos ver um projetinho bom aí. Já estou lhe intimando aqui. Você pode cabeçar que eu estou com você. O problema foi o dinheiro, fale comigo, dinheiro não falta no meu bolso. Eita! Pessoal, dinheiro não é problema. Eu quero pontuar que nós temos a presença da doutora Evelyn. A doutora Evelyn é uma advogada incrível que está aqui junto conosco, nos acompanhando. Inclusive gravou tudo aqui. Gravou tudo que esteve. E, inclusive, discretamente. O próximo podcast, eu quero deixar pontuado aqui nesse episódio, ficou incrível. Ficou incrível. Esse aqui amanhã mesmo vai pro ar, ficou incrível esse episódio. Quero pontuar que ela vai ser a próxima entrevistada, porque eu quero falar sobre falsas acusações. Sim. É um crime que tenha meio que frequentado de forma muito incisiva, estado muito presente nos nossos dias, doutor Erivelto. Falsas acusações. Então, a doutora Evelyn, ela tem um artigo científico, ela tem um estudo apurado quanto a essa situação e a gente vai falar no próximo episódio sobre falsas acusações. Bacana. E agradecendo a todos vocês que estiveram junto conosco. A tua rede social Prof. Wagner Araújo e @júriépico. A sua, doutor Erivelto. Academia Luz Fora da Caverna. É lá que eu me liberto. É lá que eu trago todas as pessoas para se libertarem lá. Academia Luz Fora da Caverna, que trata da teoria de Platão sobre a realidade, sobre o ideal, né? Sobre o mundo, sobre a diferença entre o mundo empírico e o mundo ideal. Eu sou platônico e gosto muito de Aristóteles. Eu já sou mais aristotélico que platônico. Maravilha. A minha rede social é @fidelix_neto. Segue lá e eu tenho certeza que vocês vão achar 3 Instagrams bem movimentados com assuntos interessantes. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração e fique na paz. Tchau.